Você acha que é razoável essa sua raiva? Essa foi a pergunta que o Senhor fez ao profeta Jonas. Hoje nós vamos concluir aqui essa série que nós fizemos do estudo do livro de Jonas. Mas antes eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Aqui, capítulo 4, concluindo hoje esse estudo que nós fizemos no livro de Jonas, o Senhor faz uma pergunta para Jonas. O versículo 4 diz assim: E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? O capítulo começa dizendo que Jonas ficou muito aborrecido e orou ao Senhor dizendo que era melhor morrer do que viver. O Senhor tinha dito que destruiria a cidade de Nínive. E ele usou o profeta Jonas para pregar contra Nínive. Ocorre que Nínive se arrependeu dos caminhos que ela estava percorrendo. A palavra, no vídeo anterior, nós falamos que aquela cidade toda, ela se arrependeu. E o Senhor resolveu poupar, porque Deus age de misericórdia. E aqui a palavra diz, concluindo esse livro, que o profeta ele ficou insatisfeito. Ele ficou com raiva de o Senhor ter poupado Nínive. A palavra, o capítulo começa assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Não, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus bondoso e misericordioso, e tardio em irar-se, é grande em misericórdia. E a palavra segue dizendo que Jonas disse que era melhor morrer do que viver. Jonas estava com raiva porque o Senhor agiu de misericórdia com a cidade de Nínive. Jonas havia experimentado dessa mesma misericórdia nos capítulos anteriores, porque quando ele foi lançado no mar, foi engolido por um peixe, ele orou ao Senhor e o Senhor agiu de misericórdia com a vida dele. Porém, essa mesma misericórdia que o Senhor agiu na vida do profeta Jonas, ele ficou irado em ver que essa mesma misericórdia também havia sido tocada pela cidade de Nínive, porque Deus poupou Nínive. E quantas vezes nós também podemos estar com esse sentimento de injustiça? Naquele momento, Jonas estava se sentindo injustiçado, porque era uma cidade sanguinária, era uma cidade má, e o Senhor agiu de misericórdia, poupando aquela grande cidade. E Jonas, ele disse que era melhor morrer do que viver. E quando o Senhor fez essa pergunta para Jonas: Jonas, você acha que é razoável essa sua ira? Quantas vezes nós também estamos como o profeta Jonas, com um sentimento de injustiça ardendo no nosso peito, e a gente acreditando que a nossa vida, ela vai ter um novo sentido quando a outra parte, quando alguém pagar, aspas, aquilo que nos deve. Quando nós podemos sentar e ver as pessoas voltando, pedindo desculpas, se arrependendo. E muitas vezes o que nós achamos que é justiça, na verdade é um espírito de vingança. E não pertence a nós a vingança. Nós temos que clamar para que arda no nosso coração, para que outras pessoas também experimentem da mesma misericórdia que nós experimentamos. Aqui, o profeta se sentiu injustiçado pelo fato daquela cidade estar experimentando da misericórdia de Deus. E a palavra segue dizendo que Jonas, o versículo 5 diz assim: Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que acontecia com a cidade. Quantas vezes também nós estamos como o profeta Jonas, assentado, aguardando o tempo que o outro vai voltar para pedir desculpas, aguardando o tempo que o outro vai voltar e dizer que se arrependeu. Enquanto isso, nós estamos com a nossa vida presa no lugar de morte, porque a palavra diz aqui que o profeta disse que era melhor ele ter morrido do que viver. E quantas vezes nós experimentamos desse mesmo sentimento, não necessariamente uma morte física, mas acaba amortecendo muitas áreas na nossa vida, porque nós estamos exatamente como o profeta, sentando
e aguardando o que vai acontecer, com uma palavra que ao nosso coração muitas vezes está como justiça, mas nada mais é uma vingança, e não pertence a nós a vingança. A palavra segue dizendo que ele sentou na cidade aguardando o que iria acontecer. Ele sentou aguardando que a cidade fosse destruída, só que ele esqueceu que se a cidade fosse destruída, ele também seria destruído ali. Ele estava naquele lugar. Ou seja, esse sentimento de vingança, ele nos amarra ao lugar de morte. Quantas vezes nós temos vivido, mas deixando de viver a vida abundante, a vida com alegria, porque estamos como o profeta Jonas, sentado, aguardando o que vai acontecer com o mal que nos fizeram, com aquele que nos fizeram muitas vezes mal. Muitas vezes nós, aos nossos olhos, de fato, nós fomos injustiçados, mas o que nós precisamos fazer e entender é que a mesma misericórdia que alcançou e alcança a nossa vida todos os dias, ela também alcança a vida de outras pessoas. E a palavra segue dizendo que ele disse: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por conta de uma planta? Porque Deus havia feito que uma planta nascesse para dar sombra para Jonas, e no dia seguinte aquela planta morreu. Deus enviou um verme para matar aquela planta e ele ficou com raiva novamente, dizendo que era melhor morrer. E Deus fez essa pergunta: você acha que é razoável essa sua raiva por causa de uma planta, que você não fez nada para que essa planta nascesse, crescesse? Num dia ela nasceu e no outro ela morreu. E você não acha que eu deveria ter mais misericórdia com a cidade de Nínive, que não sabe discernir a mão direita da esquerda? Quantas vezes nós nos pegamos também, como esse profeta Jonas, com misericórdia de coisas, de objetos, muitas vezes até mesmo com compaixão de animais, que é criação de Deus também, mas ele não tem mais valor do que pessoas. Quantas vezes nós temos mais misericórdia com os nossos animais de estimação do que com aqueles que nos fizeram mal, do que com aqueles que por algum motivo erraram, do que com aqueles que por algum motivo foi embora, não retornou, não pediu desculpas. E estamos ali, como o profeta Jonas, amarrado, sentado no lugar de morte, aguardando a hora que a cidade vai ser destruída, e esquecendo que enquanto nós estamos ali sentados, aguardando a cidade ser destruída, a nossa vida está deixando de ser vivida de forma abundante. Então que nós possamos entregar a Deus tudo aquilo que foi feito de errado, muitas vezes com a nossa vida mesmo, e que nós possamos deixar, porque a vingança, ela pertence ao Senhor. Não compete a nós ter espírito de vingança. Que ao nosso coração possa haver paz, para que a gente consiga viver de forma abundante. Não apenas nos conformar em viver, mas viver de forma abundante. E se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com mais alguém. Curta, para que essa mensagem venha chegar e abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe. O poder da palavra te alcançará.